Você acha que o Renato perdeu essa couraça protetora de intocável no Grêmio? Ele perdeu. Ele não é mais unanimidade, isso é inegável. Alguns torcedores que são mais... eu chamo de renazetes, eles são mais torcedores do Renato do que do Grêmio. Eles continuam entrando em todas as cortinas de fumaça do Renato, eles acham que a culpa é da imprensa, ou a bola que é muito redonda, ou a grama que é muito verde, ou a imprensa que é tudo colorado. Eles sempre eles caem, mas são minoria, tá? A maioria dos torcedores, eu ouço muitos falarem sobre isso e participando, em especial pelo Twitter, YouTube também, alguns mandando mensagem para a rádio e tal, que vão por um lado que eu considero o lado correto e mais lógico dessa história. Criticar o Renato não vai fazer do Renato menos ídolo. O Renato é uma estátua dentro do Grêmio. Você chega na arena, a primeira coisa é a estátua do Renato. Ele não vai deixar de ser uma estátua, nada vai apagar os 2 gols que ele fez no Mundial, nada vai apagar o título dele como técnico de Copa do Brasil, dando fim a um jejum de 15 anos do Grêmio sem títulos importantes. Ele é o técnico do Tri da Libertadores, nada vai apagar isso. Agora, isso tudo não é salvo-conduto para que o cara faça um monte de bobagem sem ser criticado. O Renato, ele não é mais unanimidade, tá? Essa temporada, na verdade, 20/21, teve várias campanhas de fora Renato em redes sociais, claro que em estádio não, porque os jogos são sem público, mas tem várias campanhas de fora Renato, tem vários perfis que são identificados de gremista, ou canais de gremistas, ou perfis de gremistas que fazem enquete com o torcedor do Grêmio, quer dizer, que não vai lá o Colorado votar para avacalhar a enquete, com o torcedor do Grêmio. E as médias de Renato são 70-30 querendo que ele saia, 70-30 contrários à renovação do Renato, às vezes 65-35, às vezes 80-20, mas em geral 70-30 não concordando com o Renato, naquela ideia de que, cara, os gremistas vão torcer, e tem que torcer mesmo, o papel do torcedor é esse. Agora, não é porque vai torcer que tem que fechar os olhos para a realidade. O Renato é um cara que durante muito tempo se vendeu como um grande recuperador de jogadores. Para mim, sempre foi um marketing barato, tá? Bota em mim que eu recupero. Hoje, a gente está vendo o contrário. Ele, numa coletiva recente, disse que a direção do Grêmio tinha que contratar jogadores que soubessem fazer gols. Ele repetiu isso várias vezes. Tem que saber fazer gol. Só que aí eu abro a tabela de artilheiros do Campeonato Brasileiro e eu vejo o Luciano e o Marinho. 2 jogadores que passaram pelas mãos do Renato há muito pouco tempo. E eu não acho que o Marinho seja um jogador maravilhoso, embora tenha feito de fato um bom Campeonato Brasileiro. O Luciano no Grêmio, o Renato chegou a escalar o Luciano de ponta direita. Chegou a escalar o Luciano de camisa 10. Então hoje, na verdade, é o contrário. Hoje os caras saem das mãos do Renato e eles precisam de recuperação com outros técnicos. O Marinho disse isso. O Marinho disse, olha, cara, eu cheguei no Sampaoli e ele me disse que futebol é isso aqui. Eu não sabia. Eu jogava outra coisa. O Marinho disse isso. Quer dizer, o Marinho não acontece com o Renato, é um fracasso nas mãos do Renato, e aí ele sai do Renato, vai para Sampaoli, Cuca, e vira o goleador do Campeonato Brasileiro. O Luciano, que o Renato queria tirar do Fluminense e tirou, chegou nas mãos do Renato e não fez nada, era odiado pelos gremistas, aí o Grêmio envolve numa troca sem pé nem cabeça pelo Everton do São Paulo, jogador que passou pelo Flamengo, que passa... Nada contra a pessoa, mas enfim, o cara passa mais tempo no departamento médico do que no campo, e aí o Grêmio traz o Everton do São Paulo, manda o Luciano para lá, e o cara vira goleador do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, os caras saem das mãos do Renato e são recuperados por outros treinadores. O Renato hoje é isso. O Renato hoje é um cara que chega numa decisão de Copa do Brasil, e o Grêmio teve 74 jogos oficiais na temporada. O Grêmio chegou no seu jogo 74, ou seja, o último, o de ontem contra o Palmeiras, sem um time titular. O que o Renato fez ontem no jogo da decisão contra o Palmeiras, ele nunca havia feito na temporada. Ou seja, o que é que o Grêmio fez a temporada inteira, que não conseguiu saber nem sequer qual é o seu time titular? O Grêmio chegou no último jogo da temporada sem saber qual era o seu goleiro, com o lateral direito novo, que era o Wanderson, que é melhor do que o Vitor Ferraz, mas que demorou muito para receber a oportunidade, com o Tassiano, que é um jogador limitadíssimo, colocado como meia-direita, o Alisson sendo um camisa 10, abrindo mão de Jean-Pierre e Ferreira, que são expoentes técnicos do time.
Então o Grêmio chega no último jogo da temporada sem ter nem sequer um time principal. O Renato é esse cara. O Renato é o cara que busca, Mauro, a lista de reforços do Grêmio dele é o seguinte: ele escreve uma lista, não sei se digita ou se escreve, mas para exemplificar, pega papel e caneta, coloca ali 10, 12 nomes e entrega. Quer dizer, não tem rigor científico nenhum. Ele não usa base de dados, ele não usa scout, não usa estatística, não usa análise comportamental, não usa nada. Quer dizer, a gente está em Só 2021 ou em 1921. É feeling ou aquela coisa de eu conheço o jogador. Então é o seguinte, ele tem que ser cobrado por isso. Eu costumo dizer, para fechar, já estou me alongando, que dentro do Renato existe em algum lugar um bom treinador. Porque ninguém faz o que ele fez no Grêmio em 16 e 17 à toa. O Ratão não faz o que ele fez. Em algum lugar ele tem um bom técnico. Debaixo do sapato, dentro do bolso da camisa, no bolso da calça, em algum lugar ali tem um bom técnico. Só que tem que achar esse bom técnico. Esse bom técnico se perdeu no tempo e virou esse personagem, que hoje é muito mais ridicularizado do que exaltado Brasil afora, né? É o Matheus Henrique, xará do jogador, diz aqui que acha que o Renato atingiu seu ápice, não consegue evolução, né? É bom, mas não passa disso. É uma opinião interessante. Até o Fabiano Walter, ele fala aqui: ok, Renato foi demitido, em hipótese, né? Tem alguém no mercado capaz de igualar os feitos dele, sempre estar em Libertadores, chegar na final de Copa do Brasil? Talvez aqueles que estão vencendo o Renato, né? Aqueles que estão derrotando o Renato. Ele perdeu nesses últimos tempos. Olha, ele foi eliminado da Copa do Brasil de 2019 pelo Atlético Paranaense, não foi? Isso, sim, né? Tomou a virada do Atlético Paranaense. Abriu 2-0 em casa, tomou 2-0 fora e caiu nos pênaltis. Exato. Então, em 2019, ele foi eliminado pelo Thiago Nunes. Em 2019, também foi eliminado no campeonato, na Copa Libertadores, pelo Jorge Jesus. Esse ano, ele foi eliminado pelo Cuca na Libertadores e perdeu a final agora para o Abel Ferreira. Ele está perdendo para esses caras. Em 2018, ele caiu para o Galhardo na Libertadores e, se não me engano, para o Mano Menezes na Copa do Brasil. Exato. Com o Cruzeiro, Mano, né? Que acabou sendo bicampeão. Agora, o que eu acho também é o seguinte: é bom lembrar que o Grêmio, nos últimos anos, o Grêmio é um clube bem administrado. O Grêmio é um clube que ele não faz contratações como Flamengo e Palmeiras, mas ele faz negócios, busca jogadores. Contratou na época o Tardelli, que foi caro. Contratou agora, para essa temporada, apostas do Renato. Teve o Thiago Neves, né? Teve o Thiago Neves. O Grêmio contrata alguns jogadores que ele investe, inclusive. Contrata mal, né? Contrata mal, mas assim, tem um poder de investimento e uma condição de formar equipes tecnicamente melhores do que a maioria dos times do Brasil. Não consegue competir com o Flamengo e com o Palmeiras, é verdade. Tampouco com o Atlético, que agora tem lá uma situação atípica ali com um mecenato, né? Alguém que tira dinheiro do bolso e coloca a fundo perdido contratando jogador. Isso não é uma relação profissional. Não até porque eles sempre dizem, não, é a pessoa física que está dando dinheiro. Então, se é a pessoa física, não tem interesse comercial, né? Eu pôr o nome da minha empresa lá, mas o meu negócio aqui é ajudar o meu time de coração. Ok, não é proibido, né? Mas não é o clube andando com as próprias pernas. O Grêmio anda com as próprias pernas. O Grêmio se recuperou, se estruturou. Hoje, junto com o Palmeiras, com o Flamengo, Atlético Paranaense, acho que Goiás, Bahia, são clubes que não têm problemas financeiros graves, né? Tem situações bem equacionadas. É diferente de Corinthians, de Cruzeiro, de Botafogo, de Vasco. O Fluminense está tentando se recuperar, de Santos, né? São Paulo mesmo. São Paulo tem muitos problemas financeiros. Não são poucos, não. O Grêmio hoje é um clube. Então, o Renato trabalha num ambiente favorável a ele e um clube que dá boas condições a ele para montar boas equipes.